Bom dia, na paz do Senhor. Vamos hoje continuar comentando a nossa leitura da Bíblia, a leitura aqui do plano anual, em ordem cronológica. E na leitura de hoje, nós estamos com o Salmo 81, 88, 92 e 93. Teoricamente, uma leitura rápida, mas são salmos muito gostosos de ler. Vamos lá, Salmo 81, vamos começar com o Salmo 81. O Salmo 81 é um salmo triste. Eu acho o Salmo 81 triste. Ele fala do povo de Deus, exatamente de um povo de coração duro. Nós vimos isso ao ler Juízes. Teve gente que me mandou até mensagem de irritação. Poxa vida, Janaína, esse povo é muito ruim, muito rebelde. Mas ele reflete bastante do que nós somos também. Nós também somos assim, embora não apareça tanto como aparece com o povo de Israel quando nós lemos o Velho Testamento, quando lemos o povo no deserto, quando lemos eles ali no início da vida ali na Terra Prometida. Enfim, o Salmo 81 é um salmo de Asaf e é um salmo que, pelo menos aqui na minha Bíblia, tem um título de Deus repreende a Israel pela sua ingratidão e rebelião. Tem Bíblias que trazem esse título, é um acréscimo, esse título não tem no original, ele não é um versículo, não é nada, é só um título, apenas para identificar melhor o assunto do texto. Então, o Salmo 81 é uma repreensão de Deus ao seu povo. Deus relembra aqui o povo, todo o cuidado que ele teve com esse povo escolhido, desde o deserto, desde quando chamou Jacó, mas principalmente ali, quando eles estavam vivendo na escravidão do Egito. Tirou dos ombros do povo a carga da escravidão. Deus fala tudo isso aqui nesse salmo. E ele fala assim, clamaste na angústia, ou seja, quando você clamou, eu te livrei. Quando você clamou, eu te respondi, eu cuidei de ti, eu te tirei. E aí Deus fala, mas olha, eu fiz tudo isso, mas você continua não me ouvindo. E aqui nesse Salmo 81, em específico, quando nós lemos o verbo ouvir, está subentendido ali o obedecer. Então, é ouvir no sentido de obedecer. Quando for ler, então, o Salmo 81, tudo onde está ali ouvir, ouça, você entenda como obedeça. Me obedeçam. E Deus fala, fiz tudo isso, cuidei. Quantos livramentos eu dei, quantos socorros eu dei. E vocês continuam com o coração duro, com o coração duro, desobediente, rebelde, sem querer me obedecer. E aí, olha só, o iniciozinho peguei aqui em outra versão, que eu gosto também. Nós vemos o seguinte, versículo 10. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e te encherei. Ou seja, aquilo que você precisa, eu vou dar. Porque eu sou o Deus que livra, eu sou o Deus que socorre, e eu sou também o Deus que provê. Mas olha só, versículo 13. Ah, se o meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse no meu caminho. O versículo 11 fala assim, mas o meu povo não quis ouvir a minha voz. Israel não me quis. Deus falando dessa dura rebeldia do povo. Coração duro, Deus faz, Deus livra, Deus socorre. E mesmo assim eles continuam desobedientes a Deus. E Deus fala, se eles me ouvissem, se eles me obedecessem, eu os sustentaria com o trigo mais fino e os saciaria com o mel saído da rocha. Então, qual a reflexão que eu trago para nós hoje? Que nós não tenhamos esse coração do jeito que teve esse povo aqui no deserto, que teve o povo de Deus aqui na maior parte do Velho Testamento. Que nós não tenhamos o coração duro, que nós tenhamos um coração ensinável, um coração
como lá no Salmo 23, um coração como de ovelha que ouve a voz do seu pastor e obedece. Anda por onde o pastor guia para andar, onde o pastor orienta para andar. E aí vamos pular alguns salmos aqui, vamos para o Salmo 88, já que estamos lendo em ordem cronológica. O Salmo 88, ele é conhecido como o salmo mais melancólico da Bíblia, ou seja, ele é o mais triste. O salmista realmente ali, ele sente como se estivesse morto, morrendo, na cova já. Há um certo, entre aspas, como se fosse um exagero, mas é a força da poesia que faz isso, né? Então sabemos que quando as coisas, as histórias, os sentimentos são contados de forma poética, há necessidade de supervalorizar a questão do drama, da dor, não desmerecendo e nem dizendo que ele está exagerando aqui, é apenas a forma de escrever. Quando se escreve poesias, nós precisamos usar expressões que reforçam aquilo que nós estamos sentindo. E o Salmo 88 é o salmo mais melancólico da Bíblia, é o salmo mais triste, vamos dizer assim, que o salmista realmente, ele sente tanta dor, tanto sofrimento, que ele fala, estou na cova, já estou ali sendo enterrado. Na prática, nós sabemos que ele não estava na cova, que ele não estava sendo enterrado, mas é para mostrar a potência e a força da dor e do sofrimento que ele estava passando. E esse Salmo 88, apesar de ser o salmo mais melancólico da Bíblia, ele é um salmo de instrução, como que um masquil de instrução. É um salmo de Emã, ou como muitos falam, Remã, israelita. Ele faz parte ali do grupo de músicos que Davi separou para o templo do Senhor, quando fosse inaugurado. O nome dele aparece na genealogia que nós lemos ontem, lá em 1 Crônicas 6, ele está no versículo 33, e como eu disse, é um salmo de lamento, mas instrutivo. Ele fala então das suas desgraças, da sua situação, e pede que Deus o livre. Fala bastante ali de sofrimento, então, e no final ele mostra como ele entrega tudo isso ao Senhor. Então ele faz um clamor ali por socorro. Embora o salmo seja curtinho, tenha só 18 versículos, nós podemos até separar assim em 3 partes aí, quem estiver anotando, quiser fazer o pontinho. Do 1 ao 7, ele fala então dessa cova profunda em que ele está. Olha o versículo 4. Já estou contado com os que descem a cova. Estou como homem sem forças. Estou colocado entre os mortos. Ele continua no versículo 5. Então, ele realmente ali falando dessa cova profunda em que ele está. Tal a dor e tal o sofrimento. Dos versículos 8 a 12, aí ele já apela, como nós falamos em língua portuguesa, né? Ele fala assim, olha, os mortos não louvam a Deus. Se eu morrer, realmente, eu não poderei mais louvar a Deus. E ele faz, então, essa escrita de forma a, depois, no versículo 13 em diante, clamar por socorro. Ele fala, então, já que eu estou aqui, olha só, se eu morrer, eu não vou poder mais louvar. Então, me tira daqui, me socorre, me livra dessa dor, me livra desse sofrimento. No versículo 15 ele fala, estou prestes a morrer, me socorre, estou perturbado. E mostra ali então todo o seu sentimento e colocando isso diante de Deus. O que nos remete? Nos remete que não importa a situação em que nós estamos, não importa como nós estamos ou o que estamos sentindo. Podemos, nós, na nossa dor, parecer que é o fim. E outra pessoa pode dizer, nossa, está exagerando. Para os outros, muitas vezes pode parecer que sim. Mas nós sabemos como realmente estamos. Nós realmente sabemos o tanto que nos dói certas situações. Particularmente já me vi nessa situação no Salmo 88, de falar, Senhor, não estou aguentando, vou morrer. Está difícil. Mas Deus é o Deus que socorre. Deus é o único que conhece realmente como nós estamos e como nós somos.
Ele sabe os nossos limites. Deus é o que pode nos socorrer. Então, nós precisamos aprender aqui como salmista. Não importa o que estamos sentindo, não importa se os outros dizem que podemos estar até exagerando. Deus é o que nos socorre, Deus é o que nos conhece. E é diante de Deus que nós podemos colocar tudo o que estamos sentindo, tudo o que estamos ali sofrendo, tudo o que estamos passando. Deus nos socorre, Deus nos conhece, eu não canso de dizer isso. Deus é o único que nos conhece. É o único que pode dizer, Janaína, levanta e anda, porque já passou isso. Ou então, espera que eu vou te mandar socorro. Deus é o que pode dizer isso. E aí vamos para o Salmo 92. O principal objetivo de nós lermos a Bíblia deve ser essa meditação. Porque só ler, por ler, nós podemos acumular conhecimento da Bíblia. Mas não vai servir. Porque, na verdade, a palavra de Deus precisa transformar, precisa trabalhar no nosso interior. E ela só vai ter esse efeito se nós lermos e meditarmos na palavra de Deus. Porque a meditação é o quê? Ela entra na cabeça. É a expressão que a gente usa, que na técnica a gente sabe que o coração é só um músculo, mas para entender, né, a palavra de Deus entra na nossa mente e desce para o nosso coração. Quando ela desce para o nosso coração, faz morada. E somente quando faz morada é que ocorre transformação, tá? Sabemos que, na verdade, a alma tem, né, é na alma que reside a mente e aquilo que a gente chama de coração, né, que é o nosso pensamento, o raciocínio, mas também os nossos sentimentos, a nossa vontade. Então, não é só ler. Eu preciso meditar. O que é o meditar? É refletir sobre aquilo, é entender, é verificar o quanto que eu estou de acordo com a palavra de Deus e o quanto que eu não estou. E quando eu medito, então, ela começa a tomar espaço na minha vida, no meu coração, na minha mente e faz morada. E o que é esse fazer morada? É exatamente como nós quando nos mudamos para uma casa. No começo ali, com a mudança, nós estamos ali conhecendo, estamos ali ocupando espaço. Fazemos morada quando? Quando realmente ocupamos todo o espaço daquela casa. Enquanto as coisas estão encaixotadas, nós podemos até estar dormindo ali, mas ainda não é a nossa morada, ainda não ocupamos o espaço. Então, é o mesmo com a palavra de Deus, essa expressão de fazer morada. Então, a palavra de Deus, enquanto nós estamos só lendo, nós podemos até acumular um conhecimento, podemos até ocupar ali algum espaço, mas ela só vai surtir efeito quando ela ocupar todo o espaço, quando ela se instalar, quando ela fizer morada em nós. Porque aí sim, fazendo morada, e assim como nós, vamos ocupando os espaços numa casa, vamos fazendo morada, vamos deixando a casa do jeito que a gente quer, do jeito que a gente pode, do jeito que é possível ali, assim é a palavra de Deus. Ela vai fazendo morada e ela vai deixando aquele espaço de acordo com ela. Então é isso que é fazer morada. Falar para a palavra de Deus, né? Faça morada. Ocupe todos os espaços da minha mente. Deixe a minha mente do jeito que é para ser. É isso que nós entendemos de Romanos 12:2. Né? Renovar a nossa mente, deixar a nossa mente no formato da palavra de Deus, no formato da mente de Cristo. Então não é só ler, é meditar. É o principal objetivo. Devemos sim meditar na palavra de Deus, fazer com que ela se torne parte de nós, que nós tenhamos então a nossa mente ali nesse formato. É muito bom ler, é muito bom acumular conhecimento, mas conhecimento bíblico não nos leva para o céu. O que vai nos levar para o céu é viver essa palavra. Eu já tive diversas fases na vida. Quando a gente está na faculdade, está querendo aprender, a gente ali quer mostrar o quanto que a gente tem de conhecimento. Já vivi essa fase. Falava metade das coisas em hebraico, em grego, para mostrar ali que estava sabendo alguma coisa. Mas de nada resolve se eu não viver essa palavra de Deus. Como eu estava falando, eu já tive essa fase de falar um tanto de coisa em grego, falar um tanto de coisa em hebraico, usando termos técnicos da teologia, e eu sabia e estava cada vez acumulando mais conhecimento. Mas um dia Deus colocou no meu coração esse desejo tão grande de falar de um jeito que as pessoas entendam. E aí eu deixei, né,
aquela parte de aluno que está ali estudando e quer mostrar que sabe, ficou para trás. E eu comecei então a ler a palavra de Deus de outra forma, sempre pensando como é que as pessoas entendem isso, como é que eu posso falar de um jeito que as pessoas entendam. E aí virou aí o meu objetivo de vida, eu falo que é o meu chamado que eu tenho, né? Além desse primeiro chamado que Deus me fez, esposa, mãe, dona de casa, como mulher lá de Tito 2, que tem ali uma responsabilidade diante de Deus, diante do Evangelho e também diante da sociedade onde nós estamos. Então, além disso, eu entendo como um chamado falar a palavra de Deus de uma forma que as pessoas entendam. Eu fico feliz quando as pessoas me dizem, entendi esse versículo depois que eu te ouvi. Eu recebo essa mensagem assim, esse retorno, e eu fico feliz porque eu sei que o Espírito Santo está trabalhando, está moldando, a palavra de Deus está fazendo morada dentro de mim e ajustando e tirando ali todas as coisas. Amém? Eu espero que vocês tenham esse mesmo amor e paixão pela palavra de Deus que eu tenho. Enfim, vamos em frente? Eu parei no Salmo 88 e eu só fiz todo esse comentário hoje porque a leitura desses salmos são mais curtinhos e os comentários também. Já terminei 88, né? Vamos para o 92 e 93. O Salmo 92 e o Salmo 93, ele é um bom exemplo para a gente usar no conceito que eu expliquei outro dia, diferença de louvor e de adoração. O Salmo 93 é bem curtinho. Esses dois salmos, eles não são reconhecidos aqui pela Bíblia como salmos de Davi, mas os especialistas em salmos dizem que sim, aponta para Davi. Então, provavelmente foi Davi que escreveu tanto o 92 como o 93, tá bom? O 92, então, como eu disse, é um bom exemplo para entender louvor e adoração. O Salmo 92 é um salmo de louvor e o 93 é um salmo de adoração. Então, quem está com a Bíblia aberta, dá uma olhadinha. O 92 começa assim, bom é louvar ao Senhor. E ele vai falar de louvor. E o 93, que é de adoração, ele vai falar do que Deus é. Então, olha só, o Senhor reina, está vestido de majestade. O Senhor é poderoso, o Senhor é mais poderoso. Então, o louvor falando do que Deus fez e a adoração falando do que Deus é. E são dois salmos que são feitos para lerem juntos mesmo, os dois ali, um em seguida do outro. Então, no 92, até o versículo 5, nós vemos sobre as grandes obras que Deus fez, do 6 ao 9, sobre o que Deus vai fazer ainda, que os ímpios sendo destruídos, e dos versículos 10 ao 15, falando sobre os justos devem florescer. E aí trazendo aquela parte devocional, aquela reflexão do 10 ao 15. Nós estamos florescendo como justos, nós estamos realmente florescendo como devem florescer aqueles que servem a Deus. Então, vamos ali para os versículos 10 ao 15, leia e se pergunte, estou florescendo? Ah, Janaína, não sinto que eu estou florescendo ainda. Então, vamos ver. O versículo 11 fala assim, os meus olhos verão cumprido o meu desejo sobre os meus inimigos. O que os meus olhos estão vendo? Os meus ouvidos deles se certificarão. Aqui está falando da fé em Deus, de confiar que Deus vai cuidar dos inimigos, Deus vai cuidar daqueles que nos atacam. Mas os meus olhos e os meus ouvidos estão voltados para Deus, porque é Deus que vai fazer isso, e não eu. Então, os justos florescerão, mas esses justos precisam ter a sua confiança em Deus e precisam ter um estilo de vida que reflete Deus. Então, o Salmo 92 é um salmo de louvor e o Salmo 93 é um salmo de adoração a Deus. E aí eu quero falar um pouquinho sobre o Salmo 93. Veja, nós temos diferentes formas de estudarmos os salmos. Nós podemos estudar os salmos como oração e orarmos esses salmos. Nós podemos estudar os salmos de forma cronológica, como estamos estudando, lendo e comentando. Tem muitas formas de estudarmos os salmos. O livro de Salmos
150 salmos, ele é dividido aí em pequenos livros, né? Tem algumas bíblias que trazem isso, livro 1, livro 2. Num outro momento eu comento essa divisão e por que ela existe. Mas o que eu quero trazer aqui hoje, existem diferentes formas de estudarmos. E o Salmo 93, ele é um salmo de adoração. Ele se encaixa ali depois de 1 Crônicas 6, mas ele também pode ser estudado como dentro de um estudo que separa os salmos por tema. Por que eu estou falando isso? O Salmo 93, ele se encaixa no que é chamado trilogia do Messias. Trilogia do Messias. Se é trilogia, é porque são 3. Então, o Salmo 93, juntamente com o 97 e o 99, é a trilogia do Messias, a trilogia do Rei. Eu quero reforçar isso, embora não estejamos lendo os salmos dessa forma, mas eu quero trazer isso por quê? Porque essa trilogia, o Salmo 93, 97 e 99, apontam para Jesus como o Rei dos Reis, o Rei que vem governar sobre a terra. Então são 3 salmos proféticos em relação ao governo de Jesus. O Salmo 93 vai falar do Rei com o trono estando firme e um trono inabalável. O Salmo 97 e o 99, que nós vamos ver em outro momento, ele vai falar sobre outros aspectos desse reinado de Jesus. Mas eu só quero deixar isso aí citado para nós vermos que o Velho Testamento todo ele deve apontar para Jesus. E o Salmo 93 aponta para Jesus de uma forma muito direta. O Salmo 93 também mostra que esse Deus Santo, o melhor para estar na casa do Senhor é estar em santidade. Então, estar na presença de Deus exige santidade. E o Rei dos Reis, ele está preparando, ele separou para si um povo santo, um povo consagrado, um povo que revele no seu estilo de vida a glória de Deus. E nós conhecemos um reino pela vida dos súditos. Então nós conhecemos como é que é um rei pela vida dos súditos, pela vida das pessoas que moram nesse reino. E se Jesus é o Rei dos Reis, se Jesus é o nosso Rei, nós somos seus súditos, quem nós estamos mostrando no nosso estilo de vida? O nosso estilo de vida aponta para o Rei Jesus? Ou o nosso estilo de vida aponta para nós mesmos, para os nossos gostos, para as nossas vontades? Precisamos nos fazer essa pergunta. No versículo 5 aqui, muito fiéis são os teus testemunhos. A santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. Então, como está sendo o nosso estilo de vida? Como súditos do Rei Jesus. Nosso estilo de vida aponta para Jesus? Aponta para esse Rei dos Reis? Ou aponta para nós mesmos, né? Nós precisamos ler esse salmo e nos perguntar isso. Amém? Eu espero que tenha sido bênção a leitura desses salmos. São salmos bem pequenininhos, mas que são salmos que nos devem fazer refletir, pensar. Refletir em 2 sentidos. No sentido de pensar se nós estamos sendo, como no Salmo 81, esse povo de coração duro, ou se nós temos o nosso coração ensinável, um coração que está sensível à voz de Deus. Salmo 88, falando de dor e sofrimento e de colocar tudo isso diante de Deus, porque é Ele que nos entende. O Salmo 92 nos convida a começar o dia louvando a Deus. Nós estamos louvando a Deus pelo que Deus já fez? Ou nós estamos aí reclamando com o coração ingrato diante dessa pandemia, diante de todas as coisas que estão acontecendo? Como está o nosso coração? E por fim o Salmo 93, que é um salmo de adoração, que reconhece Deus soberano, Deus majestade, Deus vestido de majestade, mas que aponta para o Rei dos Reis. E eu deixo a pergunta então, a nossa vida aponta para Jesus? A nossa vida demonstra esse tão grande amor de Deus? Vamos encerrar então pensando sobre isso e refletindo. E se você não leu, leia esses salmos e reflita nesse comentário sobre tudo isso e se posicione diante de Deus como súdito, como
servo, como aquele que sabe que pode confiar em Deus, porque Deus é o Todo-Poderoso. Amém? Tenha um excelente dia. Deus abençoe.